Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas. Todos que estão chegando. Carla, Rosaura. Quem mais? Fernanda. Carolzinha, bom dia. Bom dia, meninas. Como é que vocês estão? Oi, Fer. Oi, Mi. Tudo bem, meninas? Oi, Marta. Seja bem-vinda. Coisa boa encontrar vocês aqui. Muito feliz por mais esse dia. Nós podermos estar juntas para mais uma conversa cá entre nós. Eu tô com uma expectativa muito linda no meu coração a respeito daquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. De verdade. A palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês hoje tem muito a ver com uma chamada, com algo muito pessoal do meu coração, que arde na minha vida, arde no meu coração e que eu tenho buscado multiplicar na vida de cada uma dessas mulheres lindas que o Senhor tem me dado o privilégio de caminharmos juntas. Então eu quero agradecer a presença de todas vocês aqui. Quero te convidar a chamar mais alguém que está faltando, que não chegou ainda. Por favor, pode ir lá apertar no aviãozinho, tá bom? E chamar mais alguém. Enquanto isso, eu gosto sempre de começar com uma pergunta. Tem que cuidar dessa luz aqui. Eu gosto sempre de começar com uma pergunta e eu quero fazer uma pergunta e aí eu vou dando outros recadinhos, tá bom? Nós estamos ainda em período de confinamento. Então, a minha pergunta hoje, que eu gostaria que vocês se manifestassem, é o seguinte: do que no final deste confinamento você vai sentir mais saudade? Porque nós já temos falado aqui e a gente ouve toda hora a respeito de tudo aquilo que nós estamos sendo desafiadas, a respeito das dificuldades e dos nossos desafios, os gigantes que a gente tem que enfrentar, seja no aspecto muito físico, seja no aspecto muito da nossa alma. Mas eu quero que nós pensemos hoje o outro lado da moeda. Eu quero que vocês me digam aqui do que vocês vão sentir mais saudade quando saírem desse confinamento. Quando acabar toda essa função de amedrontamento, de preocupações, de não poder sair de casa. Muitas de vocês me disseram isso na semana passada, que o maior desafio era justamente estar em casa. E eu até compartilhei do meu desafio particular, não saber exatamente quando isso vai acabar. Olha aqui, ó. A Grazi colocou aqui, tudo bem, Grazi? Ela disse assim: pensei nisso ontem, pastora, vai chegar um dia que vamos lembrar sobre esse tempo com coisas boas. É exatamente isso, Grazi. Me diz, do que vocês vão sentir saudades? Ó, a Camila Madrid está dizendo, as refeições em família. Verdade. Sem assim, vamos lá, come rápido, vamos sair correndo, que já tem isso, já tem aquilo. O que mais? O que mais vocês vão sentir saudade desse tempo? Eu vou sentir saudade, sabe do quê? De não ficar preocupada com o horário de levar as crianças, buscar as crianças, de fazer isso, fazer aquilo, de trânsito. Eu vou sentir saudade dessa tranquilidade, de todo mundo poder dormir praticamente no mesmo horário, depois de a gente conseguir estar juntos, porque a gente tem privilegiado um tempo em família, né? No final das lives do Pastor Alexandre, o Pastor Alexandre faz lives todas as noites, o perfil dele é @awpaz, todas as noites às 20 horas. E nós temos, ó, a Mari está dizendo que vai sentir falta da economia da gasolina que ela está fazendo nesse momento, de poder estar no secreto com o Senhor a qualquer hora, nem me fala. Ó, a Grazi botou aqui também da provisão de Deus na minha vida e do Amiga Papo Café, que é um projeto lindíssimo da célula da Sheila, da Dani Zorzeto, muito lindo. Mas quem que diz que isso vai acabar, Grazi? Por favor, não, algumas coisas boas que nós começamos nesse tempo não podem acabar. Por exemplo, cá entre nós, eu acho que não pode acabar depois que terminar o confinamento. O que vocês acham? Né? Olha aqui, a Carol está dizendo, não se preocupar com o tempo. Nós temos
nós temos tido um tempo maravilhoso em família depois das lives. Ontem foi a Bruna que trouxe a palavra, ontem foi o Christian. Então, assim, tomara que a gente consiga manter isso depois, mas a gente sabe que a correria, muitas vezes, ela nos afasta disso. E eu tenho... Oi, Mariane, bom dia, minha mana amada. Olha aqui, ó, Lisandra, tudo bem, Lisandra? A gente tem conversado um pouquinho no privado, né, Lisandra? A Lisandra tá dizendo que com certeza não pode acabar o Cá Entre Nós. Uau, isso mesmo. Essa é a ideia, né? Ó, faça Cá Entre Nós e miga papo café. Exatamente, fica Cá Entre Nós e miga papo café. Quem entrou agora, o Miga Papo Café, então, é uma estratégia muito legal, muito bacana. Acontece 2 vezes. Coloca aí o dia que eu anuncio. Eu sei que são quartas e sextas. E as gurias estão se reunindo para isso mesmo, para um bate-papo, para tomar um café juntas. Acontece quartas e sextas à tarde, se não me engano. E concordo plenamente, não pode parar. E eu tenho pensado a respeito dessa semana, justamente sobre essa coisa dos sentimentos que a gente vive nesse tempo, no que diz respeito à nossa volatilidade, né? O como nós somos volúveis a respeito disso. Oi, Jessiquinha, beijinho pra ti. De vez em quando eu consigo enxergar alguma coisa ali, tá, gente? Eu não consigo o tempo todo falar, organizar meus pensamentos e olhar quem tá entrando. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês que é nova. Eu já pedi para as minhas 12, sempre que eu me refiro às minhas 12, é a minha equipe principal de líderes, tá? Que eu supervisiono, acompanho e elas são top na minha vida. E eu já pedi um apoio para elas, dessa vez de gurias. Eu não tenho condições de receber as perguntas, fazer as perguntas por aqui, responder. Então eu vou pedir para vocês me encaminharem isso depois. Então elas vão ficar responsáveis por isso. Se por acaso tiver uma pergunta, alguma questão muito relevante, elas vão anotar e elas vão me passar depois, tá bom? E não se preocupem, porque daí, se é uma pergunta que exige o meu contato direto, eu faço um contato direto com vocês no privado. Hoje mesmo, antes de começar a live, já uma discípula muito amada me procurou com uma questão. Eu disse: perfeita a tua pergunta, vou te responder por áudio em seguida, tá? Depois do Cá Entre Nós. Então eu quero dizer isso para vocês, que nós vamos estar respondendo todas as questões. Mas eu estava falando sobre a nossa alma e do quanto assim nós percebemos, eu vou dizer por mim, tá, gurias? Do quanto as coisas que nos preocupavam semana passada, parece que elas não nos preocupam mais hoje. E as coisas que para nós eram tranquilas na semana passada, hoje nos preocupam. Quem se identifica comigo, coloca aí um joinha, se manifeste, aperta o dedinho ali nos corações para eu saber que vocês estão comigo. Mas eu tenho pensado sobre isso. Hoje, o que para mim, a minha amiga pastora Elisete, beijo, te amo, muita saudade. É impressionante o quanto a nossa alma ela é levada pelo vento. E isso tem tudo a ver com o que nós falávamos já alguns encontros atrás, onde nós falamos sobre o quanto o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. E eu vivi uma coisa muito pontual. Eu estava linda, forte, maravilhosa, tranquila, a respeito de tudo, até que chegou o sábado de noite. Sábado de noite caiu a ficha. Meu Deus, amanhã é Páscoa. É a primeira vez da minha vida que eu não vou estar com a igreja, não vou estar com a minha família na Páscoa. É uma celebração da nossa vida, a ressurreição de Jesus, para completar aniversário de 12 anos da IBN de Porto Alegre. Meu Deus do céu. Eu comecei a chorar sábado de noite e eu parei de chorar a sábado às 6 horas da tarde. Porque fizeram uma surpresa para mim, a maioria de vocês estava lá num Zoom lindo, nos chamaram, eu e o pastor Alexandre, estava praticamente toda a igreja naquele Zoom, eram as famílias reunidas e foi demais. E assim foi até 10 horas da noite, ou com os 12, ou na live, teve parabéns a você, teve bolo e foi fantástico. E eu fico pensando assim, puxa vida, mas eu estava tão bem, o que aconteceu de sábado de tarde para sábado de noite que... Gente, as pessoas me ligavam, a Grazi e o Júnior me ligaram domingo de manhã, eu atendi porque são íntimos, né? Mas eu estava deste tamanho na minha frente, tinha um bolo de papel higiênico. E é isso, a gente tem que dar conta. E ao longo do dia, claro que foi maravilhoso e foi algo que Deus
promoveu na minha alma através de vocês, né? Naquele dia que foi um alento para mim, foi a forma de Deus me levantar, mas ao longo do dia eu fui sendo ministrada a respeito do quanto nós precisamos dia após dia cuidar da nossa alma e depositar a nossa confiança no Senhor. Antes de eu continuar, eu queria te lembrar que nós hoje vamos falar de um tema que, sim, é continuidade daquilo que eu venho tratando nos outros cá entre nós, mas se você não assistiu os outros, não se preocupam. Por 2 motivos não se preocupa. Primeiro, porque eles estão todos gravados lá no YouTube. Procura lá no YouTube, meu canal é Mônica Paz, Pastora Mônica Paz. Procura lá, curte, se inscreva, que isso é importante para que vai chegar um dia que nós vamos poder fazer as nossas lives ao vivo por lá, vai ficar muito melhor a imagem, tudo melhora. Mas eu preciso chegar em 1000 inscritos, eu estou recém no começo, então se você pode me ajudar nesse sentido, eu peço isso para você. Tá tudo lá registrado, então eu peço, olhem, compartilhem, mas também se inscrevam ali e curtam a página, porque isso é importante para divulgar ainda mais, tá? Mas a palavra de hoje ela não vai estar restrita exatamente àquilo. Se você não assistiu nenhuma, sim, a primeira coisa tá lá, não se preocupe. E a segunda, você vai conseguir compreender a totalidade, ou quase que a totalidade de tudo que eu vou trazer aqui. Porque o que eu não vou é trazer alguns fundamentos que eu tratei lá. Então não estranhe, se você estranhar alguma coisa, tá, mas a troca do que a Mônica tá falando isso? Vai lá dar uma olhadinha nos outros cá entre nós, que a gente já deixou registrado lá. E se você não está ainda, não me segue aqui no Instagram, dá uma paradinha, vai lá, @MônicaHPaz, me segue e volta aqui rapidinho, tá bom? Numa das primeiras lives que eu tratei, até foi algo que gerou bastante impacto e muitas mulheres me deram esse retorno. Eu trouxe a frase, né, que não é minha, eu já ouvi e ela me impactou e eu reproduzo ela aqui para que gere impacto e fruto na tua vida, que é a seguinte: o que o céu fala a teu respeito, porque eu creio realmente nisso, que nós fomos geradas no céu, ou seja, no coração de Deus com um propósito, e o céu conhece totalmente qual é esse propósito. Nós fomos gerados no coração de Deus como uma resposta de Deus à geração que nós estamos. E o céu, ele sabe exatamente qual é esse propósito, muito antes de nós sabermos. E eu creio nisso, que o céu, os anjos, o próprio Deus que se assenta num alto sublime trono, ele aguarda para que nós estejamos então manifestando e realizando aquela chamada que ele trouxe sobre as nossas vidas, ao nos gerar, ao nos criar. E esse chamado, essa missão que está sobre nós, ela precisa ser compreendida como uma peça muito importante numa grande engrenagem de Deus. E eu não quero com isso que dê a sensação de que, então eu sou simplesmente usada com um propósito. Primeiro eu quero te dizer o seguinte: você não imagina a honra que isso significa. De ser uma peça importante, valiosíssima na mão daquele que nos gerou. Gente, não é uma pessoa, não é um pastor, um apóstolo, um bispo, um padre, não é o presidente de uma empresa, o presidente da república, não. É o Senhor que criou todo o universo, minha gente. Ele te fez porque Ele te ama. E tem um propósito específico na tua vida. Então sim, você faz parte de uma grande engrenagem. E o propósito maior dessa engrenagem é de fato resplandecer o amor dele. Para que isso não viva unicamente nas nossas vidas, mas possa a partir de nós fazer um efeito para que toda a humanidade, toda a criação possa beber desse amor. E uma coisa eu quero te dizer: quando Ele nos chama, Ele não nos chama unicamente para ser pastores, para sermos líderes. Ele pode estar te chamando e ter algo muito específico na tua vida dentro do teu mercado de trabalho. Isso é fazer missões. Hoje nós chamamos isso de missão urbana, que é o que? Dentro da tua geografia, da tua realidade, do teu alcance, tu realizar e falar do amor de Deus de acordo com um talento, com uma chamada específica. O desejo do coração de Deus está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, diz que o desejo dele é que todos sejam salvos e que todos venham a conhecer a verdade. Ele quer que todos nós nos tornemos filhos e filhas dele. E daí você pode dizer: como assim me tornar filho?
me tornar filha, me tornar filho, eu me transformo em filho de Deus? Olha o que a palavra de Deus diz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Presta atenção. Então nós nos tornamos filho de Deus. Sim, Rosaura, 1 Timóteo 2, versículo 4, tá? E agora eu tô lendo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? Que todos quanto receberam Jesus como Messias, como Senhor e Salvador das suas vidas, a esses Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus por conta de Jesus. Da mesma forma, vocês vão ver que existe um fio condutor dessas últimas ministrações que eu tenho trazido, que é a respeito de propósito, porque sim, eu entendo que quando nós descobrimos o nosso propósito, nós damos sentido à nossa vida. Nós estamos num lugar em que as nossas ações fazem sentido, as nossas emoções, os nossos talentos geram um resultado a partir de quem nós somos. E na semana passada, o título era e se o plano B for na verdade o plano A? Eu trouxe um pouquinho, então, chegando e conduzindo para aquilo que nós vamos falar hoje, eu trouxe um pouco a respeito das nossas ações e projetos em Deus. Ou seja, chega um momento que nós começamos a realizar, e olha só, eu vou falar mais sobre isso hoje, mas tive o cuidado, e foi uma coisa realmente conduzida por Deus, de poder trazer todos os pressupostos anteriores a esses, onde eu falei de identidade, onde eu falei do nosso coração, onde eu falei sobre a nossa confiança e escuta em Deus. Semana passada eu falei que o povo que saiu do Egito morreu no deserto, não chegou no objetivo, na terra da promessa, porque eles até confiavam em Deus, mas não a ponto de ouvir as suas direções. Então, se nós não afinamos o nosso ouvido às direções que Deus tem para nós, nossa confiança ela é limitada. Porque se a nossa confiança de fato inteiramente está no Senhor, está em Deus, diante de uma situação, problema, diante de uma pergunta que nós temos, nós vamos até Ele, até que consigamos ouvir a sua voz, e não precisa ser uma voz audível. Domingo Deus falou tremendamente comigo através do quê? Através de uma ação que foi feita pelos discípulos da igreja. Que coisa linda, Deus falou, ministrou meu coração. Deus tem formas infinitas, com certeza. Nada do que Ele faz é fora disso. Tudo coincide com o que traz, com o que a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina. Porém, Ele tem uma diversidade de meios de realizar isso. Então, amadas, nós somos chamadas hoje a confiar em Deus, indo mais longe, ouvindo a sua direção, e tudo isso nos encaminha para uma transformação da nossa geografia, como eu falei semana passada, não a partir de ações vazias, talvez até cheias de boas intenções, mas a verdadeira transformação que acontece a partir de nós, ela precisa ser anunciadora de quem nós somos. Mulheres, homens e mulheres transformados em suas identidades no Senhor. E ontem eu estava orando a respeito de hoje, e eu estava conversando com Deus a respeito de algo que está escrito lá em João capítulo 5, especialmente nos versículos 19 e 20, que Jesus fala com os discípulos e diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta. O filho com letra maiúscula, ele estava se referindo a ele mesmo. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Olha que versículos maravilhosos, porque eles são totalmente congruentes com o que eu tenho trazido aqui. Fala de ação. Jesus estava dizendo para os discípulos, ensinando, dando um padrão de vida aos discípulos, onde ele diz o seguinte: eu não faço nada por minha conta, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Aquilo que o pai faz, o filho faz, porque o pai ama o filho e por isso mostra
tudo que ele está fazendo. Gente, olha só, vê se vocês enxergam isso nesses versículos comigo também. Está falando de ação, está falando de projetos, está falando de uma missão que o Pai deu para Jesus. Mas fica muito claro na fala de Jesus que ele está trazendo um pressuposto de relacionamento desse pai com esse filho. O filho não pode fazer nada da sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Eles andam juntos. Tudo que o pai faz, o filho também faz, pois o pai o quê? Ama o filho e mostra para ele tudo que ele está fazendo. Gente, esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite de Deus para esse momento. E diante disso, eu preciso ler com vocês, e desculpa as amadas que já viram eu ministrar sobre esses versículos de Cantares 2, mas eu preciso trazer isso para vocês dentro desse contexto do que nós vamos falar hoje, que é o despertamento dessas leoas. O que é o despertamento dessas leoas? É realmente botar a mão no arado e não olhar para trás. É realmente realizar aquilo que você foi chamado para fazer, mas muito antes disso, do que você foi chamada para ser. Dentro desse contexto, eu quero ler Cantares 2, Rosaura, pode botar aí, do 10 ao 14, eu vou ler, tá? Se você tiver com a Bíblia do lado, você abre, se não, me escuta. Diz assim, a partir do 10. Deixa eu primeiro dizer, para quem não sabe, a Bíblia, ela trata do noivo e da noiva numa linguagem figurada que tem um significado eterno e maravilhoso. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é importante que vocês saibam, especialmente no livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, é o mesmo livro, 2 nomes diferentes, vai tratar de um noivo e de uma noiva. Esse noivo é o Senhor Jesus. E essa noiva não tem nada a ver com o gênero, não tem nada a ver com o feminino, tem a ver com a igreja de Cristo na face da terra, a igreja de Cristo em todos os tempos, todos aqueles que se tornaram filhos, como nós lemos antes. Esses todos, homens e mulheres, crianças, velhos, adultos, esse livro especialmente vai tratar como a noiva. Então, o meu amado, a noiva começa o versículo 10 dizendo assim: o meu amado, o noivo, Jesus, falou e me disse. Olha o que Jesus fala para a noiva: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas, já se foram, aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, a figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham a sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo, minha pomba que está nas fendas das rochas. Você que está escondida, com uma voz calada, venha, levante-se. Venha, minha bela, venha comigo, minha pomba que está escondida nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me o teu rosto. Deixe-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é suave e o teu rosto é lindo. Meu Senhor, aperta aí nos coraçõezinhos se você recebe essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra foi uma bomba na minha vida há um pouquinho mais de 2 anos atrás. E essa palavra foi detonadora de processos fantásticos na minha vida. Karen Milbach, seja muito bem-vinda, minha amiga querida do tempo de aula de Colégio Farroupilha. Seja muito bem-vinda. Essa palavra de Cantares, ela acabou, no melhor dos sentidos, com todos os meus fofinhos, com todas as minhas zonas de conforto que eu carregava no meu interior, há 2 anos atrás, em janeiro de 2018. E isso realmente me empurrou para uma ação diferenciada e para compreender qual é de fato o chamado de Deus para a minha vida. Eu sei, amadas, que existe um tempo de reclusão e esse tempo de reclusão não tem nada a ver com confinamento. Esse tempo de reclusão que eu falo, ele tem a ver com um tempo de nós irmos para a caverna, de nós conhecermos mais a respeito de nós mesmos, de quem nós somos. E por isso, de novo, vá lá no meu canal do YouTube e assista a primeira
ministração do Cá Entre Nós, que diz assim a chamada Acordou? Que é justamente o significado que nós damos para esse tempo de confinamento. Mas eu não estou falando especificamente do confinamento físico. Eu estou falando de um momento de reclusão que sim, é necessário, é pressuposto, mas eu quero compartilhar contigo porque por algum motivo o Senhor me pediu para que eu compartilhasse com você essa palavra de Cantares para esse tempo. Mas como? Como é que eu vou fazer ouvir a minha voz? Como é que eu vou me expor realmente para cumprir a minha chamada, o meu propósito? Se eu hoje estou em confinamento, gente, eu quero dizer para vocês, eu lutei contra esse aparelhinho. Eu lutei. Oi, Júlia. Tudo bem, queridona? Minha mana querida. Eu lutei contra esse aparelhinho e contra tudo que ele poderia me expor através de uma situação, de um momento como esse, durante muito tempo. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco de vocês que vieram para mim e disseram que precisava iniciar isso. E eu lutei. E chegou o tempo de eu fazer de conta que eu não tenho vergonha, eu vou fazer de conta que eu não tenho medo e vou fazer o que eu fui chamada para fazer, que eu creio que é, sim, despertar outras mulheres. Semana passada eu falei uma frase que eu sei que impactou muitas de vocês, que graças a Deus se sentiram impelidas por esse mesmo ímpeto que essa frase produziu em mim, que é uma frase da Lisa Biver, que diz: mulheres incríveis encorajam outras mulheres a entender do que elas são capazes. E eu creio, por uma misericórdia de Deus, que eu fui chamada para isso, mas isso não é só meu. Isso é nosso, isso está sobre a tua vida. E eu me dedico, eu dedico esse programa especialmente para as mulheres, porque sim, as mulheres, especialmente dentro da igreja, elas viveram um longo tempo com as suas vozes caladas. E eu creio que hoje esse texto de Cantares 2 não é um privilégio só para mim. Privilégio naquelas, né? Porque a gente tem que colocar o medo na gaveta e fazer o que tem que ser feito. Mas é um privilégio, sim, compreender que Deus fala conosco hoje e que Deus enxerga coisas em nós que nem nós enxergamos. E Ele diz: vai que eu estou contigo. De novo, lembrando daquilo que nós falamos semana passada e que eu referi hoje no começo, a importância de nós confiarmos em Deus. Mas, junto com essa confiança, precisa estar a escuta. E a escuta pressupõe o que nós lemos lá em João 5, agora há pouco, que Jesus falando sobre tudo que Ele realizou. Tudo que Ele realizou. Qual frase que vocês querem que eu repita? A da Lisa Biver: mulheres incríveis encorajam outras a entender do que elas são capazes. Lisa Biver. Fantástico isso. E isso tem a ver com o que nós estamos falando? Com aquilo que eu falei antes de João 5, que Jesus fala, que Ele fez na terra o que Ele viu o Pai fazer. Porque o Pai o ama e mostra as coisas para Ele. Isso é um pressuposto de que todos os nossos projetos realizados nessa terra, porque estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer, todas as nossas ações e projetos na terra, elas são uma consequência, uma decorrência desse nosso relacionamento primeiro com o Pai, com Deus, com Deus. E hoje Ele nos chama para que a nossa voz seja ouvida, para nós levantarmos do nosso fofinho, como a gente chama, que é a nossa zona de conforto, e realizar. Puxa vida, Mônica, mas justamente agora no tempo de confinamento, sim, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus colocou em ti, em termos de capacidade, potencial, disposição, Ele colocou em ti exatamente a medida daquilo que Ele precisa para o dia de hoje. Se você está desenvolvendo um projeto que ele não é para hoje, que ele é para amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ok. Então hoje é o tempo de você se preparar para isso. Então há algo que precisa ser feito hoje para que esse mover de Deus na tua vida seja manifesto através dos projetos, através do teu propósito de vida sobre essa terra. É tão tremendo porque Jesus, então, ensina os discípulos que Ele faz aquilo que Ele, por relacionamento, vê o Pai fazer. E nós sabemos que nós, acima de tudo, uma chamada que é única para todos nós, é que nós devemos dar continuidade à obra que Jesus iniciou. Isso é muito claro nos evangelhos.
para nós irmos, fazermos discípulos para Ele, darmos continuidade na implantação de um reino que é eterno e que é dele. Não é meu, não é de uma igreja a qual eu pertenço, mas é dele. Isso é a igreja de Jesus. Isso é a noiva a quem nós nos referimos antes. E como é que a gente manifesta isso? Como é que a gente realiza? Amada, se você não tem a mínima ideia por onde começar, comece pelo básico. Olhando com os olhos de Jesus, ouvindo com os ouvidos de Jesus, enxergando a situação que nós estamos vivendo a partir de um paradigma, de uma lente que é do Senhor Deus. Que o seu coração esteja disposto a sentir como Ele sente. E que as nossas ações passem por isso. Nós somos chamadas para resplandecer esse amor, que foi um dia plantado nas nossas vidas quando nós nos tornamos filhas desse Pai, por conta de aceitarmos o sacrifício de Jesus. E eu quero de novo frisar sobre isso. Até que ponto nós estamos realmente confiando num Deus, se nós não temos escuta para esse Deus? Confiar por confiar pode ser apenas um discurso vazio. Agora, a confiança que nos leva até uma terra prometida, que nos leva até os nossos objetivos propostos em Deus, é uma confiança que está baseada na nossa escuta, no nosso discernimento que vem a partir realmente de uma vida com Ele. E eu quero sim, vocês sabem que o título dessa ministração de hoje, eu quero indicar para vocês esse livro, que é O Despertar da Leoa, da Lisa Biver, que eu já tinha comentado antes. Esse livro eu ganhei da Sheila, querida, foi um grande presente. Ele tá rabiscado, marcado, e quando eu preciso dele, eu vou primeiramente naqueles lugares que o Senhor realmente tocou no meu coração. E eu acredito muito nisso. Risque seus livros, anote no cantinho da Bíblia aquilo que Deus está falando contigo, porque é maravilhoso depois a gente poder voltar e se lembrar daquilo que Deus nos trouxe. E a Lisa Biver, nesse livro, ela me ensinou a olhar para essa leoa. E é interessante, eu quero passar esse paradigma que ela traz, que é entender essa leoa na nossa individualidade. Nós temos uma leoa no nosso interior que precisa rugir, que precisa manifestar o quê? De novo, o propósito eterno de Deus a nos criar. Essa leoa, esse propósito, ela precisa acordar. Lembra o que eu li ali em Cantares 2? É isso, desperta, sai da fenda das rochas, dos lugares escondidos. E Jesus, o noivo, né, tipificado como noivo nesse texto poético, lindíssimo, mas que é a palavra de Deus de fato, diz: vem para fora, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver o teu rosto, é lindo, a tua voz é maravilhosa. Jesus quer que nós tenhamos uma voz, no sentido mais amplo dessa expressão. Você é uma voz de implantação do reino de Deus. Você é uma voz do resplandecer desse amor eterno que transforma não só a minha e a tua vida, mas a vida de todos aqueles que estão conosco. Eu falei semana passada também, e quero te lembrar dentro desse contexto que tratamos agora, que o melhor presente que nós podemos dar para as pessoas que convivem conosco é nós cumprirmos esse propósito. O melhor presente que nós podemos dar para as pessoas que estão ao nosso redor é, como nós ouvimos falar muito ultimamente, ser a nossa melhor versão, o nosso melhor potencial. E isso eu preciso frisar novamente, não tem nada a ver com egocentrismo, necessidade de exibicionismo, não tem nada a ver com arrogância, com soberba em achar que é melhor do que ninguém, porque senão não seria a nossa melhor versão. Porque nós somos discípulas daquele que, sendo o maior de todos, Jesus, se fez servo, serviu e mais do que isso, serviu e se entregou com a própria vida. Esse é o nosso modelo de serviço.
Então, quando nós dizemos que nós somos chamados por Deus para dar o nosso melhor, para ser a nossa melhor versão, para realizar de acordo com a melhor versão de nós mesmos, nós não podemos ter insanidade de achar que isso é arrogância, que eu estou me achando, porque senão não é a tua melhor versão, não é a minha melhor versão, porque a minha melhor versão passa pela humildade, passa pelo reconhecimento de que eu apenas sou quem sou, porque eu sei quem me gerou e quem tem poder de transformação sobre mim. E a Lisa Biver vai falar um pouco dessa leoa, tanto no âmbito individual, como no âmbito coletivo, como a palavra de Deus trata como noiva. Essa leoa, ela trata do coletivo. Ela trata também da igreja como um todo. E eu quero poder tratar dessa leoa e quero que vocês compreendam que em alguns momentos eu vou estar tratando de questões muito individuais. Em alguns momentos eu vou estar falando de nós, a leoa que se levanta, as mulheres. E em alguns momentos eu vou estar falando de toda a igreja. Certo? Se você está comigo, aperta aí nesse botãozinho aí do coração. Isso. Tamo junto até aqui. Ainda tem tempo, aperta ali no aviãozinho, chama aquela pessoa que não chegou ainda. Porque agora nessa partezinha final, que eu quero que você receba a revelação que é para esse tempo. É interessante porque a Lisa Biver nos apresenta uma leoa e ela faz uma análise, então, a respeito deste animal, né? E uma das coisas que eu acho mais fantásticas é o seguinte, essa leoa, o animal, quando ela se levanta, ela não faz barulho. Ela não precisa chamar atenção para ela. Ela não precisa ter um holofote sobre ela. Mas quando ela se levanta com um propósito, com um olhar fixo no seu objetivo. Seja o cuidado dos seus animais, seja o desejo, a necessidade de ir em direção a quem? Ao leão. E a gente sabe, Jesus fala, a Bíblia fala sobre isso, quem é o leão da tribo de Judá. É uma figura de linguagem maravilhosa que a Bíblia utiliza para falar de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, ele é o nosso leão. E nós somos a leoa dele. Quando essa leoa se levanta, ela não precisa fazer barulho, mas todos na volta param. E é gerado no ar uma expectativa. O que vai acontecer? Ela vai atacar, ela vai proteger, ela vai se movimentar, ela vai em direção ao leão. Vocês entendem? Nós já falamos sobre isso semana passada. Nós não podemos ter medo de brilhar. E esse medo de brilhar, ele quer justamente nos sufocar e nos colocar no fofinho da nossa vida. No cafofo mesmo, que é uma zona de conforto. Enquanto Deus, o nosso Deus, nos levanta em expectativa, assim como todo o céu, em grande expectativa. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque a criação... Gente, a criação é todo o universo. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como eu estou tratando aqui, especialmente, não unicamente, mas especialmente para mulheres, eu vou te dizer, porque todo o universo aguarda em ardente expectativa a manifestação das filhas de Deus, dessas leoas que foram chamadas para manifestar. E eu quero que você entenda de novo a respeito dessa grande engrenagem que faz parte da soberania de Deus quando Ele te gerou e quando Ele me gerou. É como se Ele tivesse uma expectativa de montar um grande quebra-cabeças. E Ele te dá um quebra-cabeça, uma peça desse quebra-cabeça. E você precisa ter muita responsabilidade para lidar com essa peça. Quando ele nos aproxima uma da outra, e eu estou de novo especialmente falando aqui sobre mulheres, mas isso vale para os homens também, vale inclusive para o nosso casamento, a nossa família, quando Deus nos aproximou do nosso cônjuge, enfim... Quando Deus nos aproxima uma da outra, eu estou falando de leoas, eu estou falando de uma leoa chamada a filha de Deus,
as filhas de Deus, quando Deus nos fez, Ele nos posicionou de uma forma muito específica para que uma estivesse gerando a influência dele na outra. E é por isso que a igreja anda junto. É por isso que nós temos necessidade de nos conectar. Foi Deus que colocou isso em nós. É por isso que nós temos entre nós uma influência e uma determinação na vida uma da outra. E quando eu tenho consciência de que peça é essa, e eu realmente me disponho a colocá-la no lugar certo, não somente tudo à minha volta faz sentido para mim, mas muitas coisas começam a fazer sentido para aqueles que estão na minha volta, para aqueles que colocaram as outras peças. Então eu tenho aqui pessoas que eu não conheço que estão me ouvindo, eu tenho familiares que estão me ouvindo, eu tenho pessoas da igreja que estão me ouvindo, eu tenho pessoas que passaram pela IBN, mas não estão, mas que me amam e que eu amo também. Da mesma forma, eu tenho aqui, como eu disse antes, colegas da época do colégio, de aula, do colégio Farroupilha. Pensem e uma é influência na outra. Se não é nesse momento, se hoje vocês estão isoladas fisicamente me ouvindo, mas saibam que eu sou fruto de um pouquinho de cada uma de vocês hoje. Porque assim Deus me fez. Assim Deus me criou e colocou cada uma de vocês estrategicamente pertinho de mim. Por quê? Porque Ele sabia, e eu já tenho essa consciência, de que eu não seria suficiente para fazer aquilo que Ele quer fazer através de mim. Assim como todas vocês não são suficientes em vocês mesmas, precisam do Senhor. E saibam que o Senhor vai usar umas às outras, para que a gente possa sim manifestar isso. O propósito maior. Vocês creem nisso, amadas? Estão comigo nisso? Olha que bonitinho. Do Brilhe. E eu vou ter que fazer uma pausa aqui para dizer que hoje é aniversário da minha amiga. Meu Deus, a influência que essa mulher tem na minha vida. A minha amiga Paula Togni está fazendo aniversário hoje. Não sei se tem alguém aí da Rede Brilhe. Se tem, pode mandar uns coraçõezinhos aqui, que é para Paula, tá bom? E depois eu vou dar meu beijo pessoalmente, virtualmente falando para ela, porque ela é uma amada. Ela é uma mulher que ela impacta aonde ela chega. E é tão tremendo que Deus, quando promove esses projetos de nós andarmos juntas, Ele promove de diferentes maneiras. Eu tô aqui numa reunião de mulheres. Nós citamos antes a Miga, Papo e Café, que é um projeto lá da Macro, da Gorete e do Martins, onde a Sheila, a Dani e outras líderes que estão ali naquele núcleo, naquelas células, estão promovendo um momento de reunião com outras mulheres. Isso dentro de uma mesma congregação. Talvez você seja de outra igreja e tenha isso num outro formato. A Rede Brilhe, ela tem uma proposta interdenominacional. E isso é tremendo, porque é uma reunião de mulheres de diferentes igrejas. Se você quer saber mais alguma coisa sobre isso, depois pode me procurar, que eu posso dar mais informações. É uma rede que todas nós podemos participar, de mulheres que foram despertadas para cumprir um propósito. Certo? Quero falar de uma outra característica dessas leoas, que é a forma como elas discernem o momento em que elas devem se levantar. E aqui eu quero falar especialmente dos nossos relacionamentos. A leoa, ela sabe ficar confortavelmente aproveitando um sol. A leoa sabe aproveitar um relaxante e fresco banho de rio. A leoa, ela sabe se alegrar com o seu leão e sabe ter momentos lúdicos juntos aos seus filhotes. Ela é doce, ela é amável, ela é amorosa e ela é calma. E aqui eu vou ter que falar a respeito de uma coisa que me impactou muito. Já vou continuar a minha linha de raciocínio. Mas mansidão, isso foi a Lisa Biver que me ensinou, mas foi o Espírito Santo que revelou isso em mim, graças a Deus. A gente pode achar que mansidão fala de uma fraqueza, né?
a pessoa é calminha, a pessoa ouve um monte de coisas e muitas vezes fica quieta. Mas sabe qual é a definição que ela traz de mansidão? Mansidão é o teu poder sob controle. Pega isso. Da mesma forma, essa leoa, ela tem essa mansidão. Ela não é frouxa. Ela é cheia de coragem, de uma beleza que não está no pelo dourado dela. A beleza dessa leoa, a imponência dessa leoa está em ela saber quem ela é. A beleza e a força dessa leoa está em justamente ela compreender quem ela é junto desse leão. Ela entende a sua identidade. Então essa leoa, ela sabe aproveitar de todo esse momento, de todos os momentos de lazer, de prazer, de cuidado, de amorosidade, mas quando existe um inimigo, quando existe uma ameaça, ou quando há um projeto, quando há um objetivo a ser cumprido, ela se levanta na sua força, poder, imponência, com os olhos postos no seu objetivo e nada dispersa ela. E ela vai, se é o inimigo, ela vai avançar sobre o inimigo. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo não são pessoas, Efésios 6 fala sobre isso. Os nossos inimigos não são pessoas, ideias, projetos. Os nossos inimigos, eles não são as coisas enfim, situações que vivemos. O nosso inimigo não é de carne e nem de sangue. O nosso inimigo são as forças espirituais do mal. São as forças espirituais malignas e tenebrosas desse mundo e são também as forças ruins da nossa carne. Como assim? O nosso inimigo também são paradigmas equivocados a nosso respeito. Os nossos inimigos são muitas vezes os traumas que nós carregamos na nossa alma, os paradigmas equivocados a nosso respeito, as nossas autossabotagens, melhor dizendo, que nós carregamos. Né? Os nossos inimigos são representados em tudo aquilo que realmente nos coloca para baixo, nos paralisa. Essa leoa, diante da visão do seu inimigo, ela avança corajosamente, imponentemente, rasgando. Assim como o véu foi rasgado de cima para baixo, quando Jesus morreu na cruz, o Pai rasgou o véu que separava a nossa vida da vida dele por conta do pecado. Ele rasgou, fala de uma coisa agressiva. E essa agressividade e essa imponência, essa convicção, essa determinação, essa força interior que essa leoa tem, nós precisamos acordar no nosso interior. E como é que eu levanto essa leoa? Compreendendo que você tem na sua mão, fruto de quem você é em Deus, uma peça que vai fazer toda a diferença, que todo o universo fica na expectativa de que você avance. E eu quero te dizer, não fica fora desse jogo, participa desse jogo, participa desse quebra-cabeça, decida isso. Nós falamos semana passada e eu citei Isaías 30:15. Eu estou trazendo algumas referências muito pontuais porque elas são subsídios para aquilo que eu quero chegar. E eu li Isaías 30:15 que diz o seguinte: se voltarem para mim, Deus nos falando, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, eu lhes darei vitória. E semana passada eu falei sobre isso, essa aquietação mais, não versus, mais essa inquietação. A nossa aquietação, a nossa tranquilidade tem lugar. Essa leoa precisa ir para os braços do seu leão. Essa leoa precisa descansar, precisa dormir, sabendo que o leão está cuidando de tudo. A nossa confiança está em Deus. Mas essa inquietação, ela precisa ser interior e nos impulsionar para ações, para projetos, para aquilo que Deus te deu capacidade para fazer. E se você não está acreditando nesse potencial que já está sobre ti, pergunta para Ele.
Tenha esse tempo com Ele. Ele vai te despertar, Ele vai te conduzir. Sim, nós precisamos estudar, nós precisamos nos preparar. E quando nós temos a revelação de quem nós somos em Deus e o que Ele pretende através das nossas vidas, nós precisamos avançar, nós precisamos nos preparar, lendo a Bíblia, sim, lendo a Bíblia, lendo livros, terminando o colégio para quem não terminou, fazendo faculdade, fazendo cursos específicos que nos impulsionam para aquilo que Deus quer que nós façamos, porque afinal de contas vai ser sempre a manifestação de quem nós somos. E uma coisa muito linda que a Lisa Biver fala, e eu vou terminando por aqui, é que essas leoas, elas caçam juntas, porque elas compreendem que a união delas, a unidade delas, mesmo na diversidade, isso é força. Isso dá muito mais condição de elas chegarem a propósitos, sejam eles comuns ou individuais. E eu creio que hoje Deus está nos chamando como mulheres com um propósito. Deus deseja uma união de mulheres virtuosas, que sejam muito capazes. E você pode me perguntar, Mônica, mas capazes de quê? E a minha resposta está na ponta da língua: de tudo. Capazes de tudo. Mas como assim? Como é que nós vamos ser capazes de tudo? Bom, unidade é isso. É por isso que eu preciso de cada uma de vocês, é por isso que vocês precisam de mim e umas das outras. Uma união honrosa de mulheres virtuosas, que sejam capazes, sim, de tudo, porque isso é a diversidade do reino. De tudo que for necessário para colocar os projetos que vêm do coração de Deus no ar. E eu quero falar uma coisa a respeito desses projetos. Se esses projetos que tem na nossa cabeça não são resposta a necessidades de pessoas, não são respostas para aquilo que o mundo precisa hoje, eles não passam de teorias. Porque nós somos a resposta de Deus para esse mundo, cada uma de nós. E cada projeto precisa anunciar isso. Então você se imagina como mulher, como leoa, totalmente despertada, consciente por revelação de Deus, da sua coragem, da sua beleza, mansa diante do Rei, mansa diante daquele que nos conduz, que é Jesus, e vorazes, ferozes, leoas despertadas, decididas a alcançar um propósito, decididas a destroçar o inimigo quando ele vier, seja ele do nosso interior. O que aconteceria se essas mulheres se juntassem na realização de projetos? Para a implantação do reino, pensa! Eu sou chamada por Deus para fazer parte desse despertamento e eu quero, em nome de Jesus, despertar a tua vida para se juntar, engrossar as fileiras desse grande exército de mulheres que estão dispostas, disponíveis de coração, dispondo os seus talentos, dispondo as suas coragens e sujeitando os seus medos. Sujeitando as coisas que não conseguem ainda, sujeitando os seus fracassos, sujeitando as suas derrotas, as suas limitações, sujeitando ao Rei. Sujeita. Não é para esconder que nós somos frágeis. Sujeita a Ele. Mas diante do nosso objetivo, mas diante do nosso inimigo, nós somos leoas vorazes. E o último versículo que eu quero ler para vocês, porque hoje, em nome de Jesus, eu vou conseguir orar no final. Está em Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12. E diz assim: vocês precisam fazer todas essas coisas. É o apóstolo Paulo falando para as pessoas, para a igreja de Roma, dando orientações de como proceder, de como viver aqueles dias. E essa palavra se renova de uma forma muito profunda no dia de hoje. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Olha como a palavra de Deus é atual. Chegou a hora de vocês acordarem. Gente, isso é Bíblia. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Demais, né, gente? Demais.
Romanos 13, 11 e 12. E eu quero finalizar te dizendo o seguinte, amadas. Quando você estiver desperta para aquilo que Deus está fazendo hoje, você saberá o que deve fazer. Quando você estiver desperta para aquilo que Deus está fazendo hoje, você saberá o que tem que fazer. Agora, porque o tempo de a gente hesitar já acabou. O tempo de nós esperarmos, gente, a noite está terminando. É hora de nós nos colocarmos em pé. Como uma frase que eu disse, eu sei, na época eu não sabia, mas hoje eu sei, que impactou muito uma amada muito do meu coração, que estava numa depressão. Um dia ela me ligou e eu disse, sabe o que mais? Te veste, te levanta e sai dessa cama. E eu quero trazer essa palavra para ti. Te veste, te arruma. Seja uma mulher honrada diante de Deus, virtuosa, ciente das nossas limitações, mas sabendo que nós somos daquele que pode todas as coisas, até mesmo através de nós, por conta das nossas limitações. Queridas, o despertador já tocou há horas. Levanta dessa cama e vamos lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Multipliquem esse despertamento através da vida de vocês e também através desse vídeo que eu vou colocar lá no YouTube. Me sigam ali no Instagram, que não me segue ainda, @MônicaHPaz, e o meu canal no YouTube, Pastora Mônica Paz. Feche seus olhos que eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por tudo que tu estás manifestando na vida dessas mulheres. E eu as abençoo agora para um tempo de despertamento e que coloquem em prática tudo que ouviram e tiveram de revelação de ti. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém? A oração foi rápida porque o tempo está acabando. Amo vocês. Tchau, tchau.